O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de urtigas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos vós os conhecereis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, Vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Reverendíssimo Padre Lucivaldo, administrador paroquial, caras irmãs, amado povo de Deus, sem dúvida iremos meditar o reino de Deus é como árvore que valoriza nossos frutos, e perceber mais do que isso, compreender o que é o reino de Deus. Seu reino é o mesmo reino do Pai. É no Filho amado que o reino se manifesta, porque no Filho do seu modo de ser e viver, o Pai se manifesta plenamente. Perceba que o Evangelho de hoje nos leva a compreender a dinâmica de Jesus. E o próprio Jesus, desde domingo até o tempo atual, ele nos ensina como devemos nos comportar diante do seu reino. Cristo Jesus, quando ele apresenta o reino do Pai, ele mesmo se apresenta, pois é em Jesus Cristo aonde o reino acontece. Assim sendo, meus irmãos, perceba que de árvores ruins não pode vir frutos bons. É isso que nos diz a palavra de Deus. E para a construção do reino de Deus, é preciso enxergar sem dúvida árvores boas que dê bons frutos. Pois nos diz o Senhor, o seu reino é o mesmo reino do Pai. Perceba que Cristo Jesus, quando ele veio ao mundo, ele não veio para fazer a sua vontade. Ele não veio para implantar o seu reino de modo específico como vontade de Cristo Jesus, mas fazer a vontade do seu Pai. É nisso que consiste quando falamos que o reino é o mesmo reino do Pai, que o Filho apresenta, que o Filho é apresentado. É no Filho amado que o reino se manifesta, porque no Filho do seu modo de ser e viver como o Pai e no Pai. É Ele a árvore e o Pai o agricultor.
E nós somos apenas os ramos inseridos nesse reino. Através do santo batismo, nós ganhamos a dignidade de ser chamado filho de Deus, e de fato o somos. Porque Cristo Jesus, por amor a cada um de nós, Cristo Jesus veio ao mundo, ofertou a sua vida para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Em outras palavras, para que cada um de nós possamos ser inserido na família de Cristo Jesus e pertença a esse reino. Sem dúvida, São João, ele aponta para o reino de Deus. Ele anuncia que, como nos diz os grandes santos, que encontro bendito naquele momento que está a Virgem Maria e a mãe de João Batista. Que momento magnífico, porque ali acontece já o reino de Deus, aonde João Batista anuncia, aonde João Batista mostra a que reino ele veio servir. Assim deve ser a nossa adesão ao projeto de Deus. Assim devemos conhecer e aderir aos planos de Deus. De nada adianta se nós estamos 9 noites meditando sobre o tema do reino de Deus e não estamos colocando a nossa vida em condição para ir ao encontro desse rei. Esse rei que se manifesta na humildade. Esse reino que se manifesta na pobreza. Esse reino que se manifesta na alegria de anunciar a verdade. Está aí uma palavra que muitas vezes nós católicos vamos maquiando para não mostrar o certo, e acabamos mostrando a verdade, ela maquiada. E Cristo Jesus vem nos revelar no dia de hoje que devemos sim utilizar da verdade para anunciar o seu reino. E temos que ter cuidado com os falsos pastores. Aqui está o grande desafio. Eu, como seguidor de Jesus, eu como filho do reino, eu como filho do rei, estou anunciando Jesus Cristo com a minha vida, ou estou imitando os falsos pastores com ela? Quando nós pensamos nos pastores, apenas pensamos nos padres e assim por diante, bis e assim por diante. Não, somos cada um de nós que anunciamos Jesus Cristo. Muitas vezes estamos inseridos de forma aí particular, nós estamos inseridos na vida ministerial, mas vocês também estão inseridos nesta família de Cristo e são pastores nas vossas casas, deve anunciar o reino de Deus, deve propagar com a sua vida. E assim sendo, meus irmãos, temos que ter consciência de uma coisa: nós não estamos para anunciar a nossa pessoa, estamos para anunciar a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. A partir do momento que eu estou aqui para anunciar a minha pessoa, não vale mais de nada a minha pregação. Porque se eu não estou aqui para anunciar Jesus, não adianta, porque o Espírito Santo de Deus, ele acaba revelando ao coração do homem, e aquele homem que deveria ser tocado por esse mesmo Espírito que nos liga ao reino do céu, ele acaba se distanciando e ficando ali simplesmente a figura de um homem que pode trair a qualquer momento. Mas quando nós percebemos que o reino não é nosso, que a mensagem não é nossa, colocamos sempre Jesus Cristo, porque é Ele, nele, que se faz presente toda a verdade. É a partir dele que devemos reconhecer que o Pai age no mundo. Assim sendo, nos diz: quem vê Jesus, vê o Pai reinando. Quem vê Jesus, enxerga o reino de Deus que já acontece em nosso meio. Quem enxerga em Jesus o fim último da sua vida, já contempla o céu e a glória do Pai. Assim, meus irmãos, dizer que o reino de Deus e reino de Cristo é quase a mesma coisa, com uma diferença apenas. O reino de Deus se manifesta plenamente em Cristo, quando da sua ressurreição, e será consumado no final dos tempos, quando Cristo cristificar em glória todas as coisas e tudo entregar ao Pai, para que Deus, o Pai, seja tudo em todos. Aí sim, realizou o fim último do homem.
Nos diz ainda o Catecismo da Igreja Católica que este mesmo homem foi criado para amar e servir a Deus. Este mesmo homem agora recebe pelo batismo algo maior. Ele participa com caráter indelével, aquela marca que não sai jamais, para anunciar o reino de Deus que já acontece no nosso dia a dia. E aqui podemos nos perguntar: se o reino de Jesus Cristo é o mesmo reino do Pai, eu estou inserido neste reino? A minha vida está mostrando Jesus Cristo? Eu estou cada vez mais próximo de Cristo Jesus? Eu estou convertendo o meu coração para ir ao encontro do Rei dos Reis? Ou ainda estou dormindo como católico? Eu sei qual é a minha missão presente na igreja, ou simplesmente estou me apaixonando pelas coisas de Deus e esqueço de me apaixonar pelo próprio Deus, que é o reino que acontece no mundo? Eu estou acordado para aquilo que nos diz a palavra do Senhor? Ou ainda estou buscando as falsas ilusões? Assim sendo, meus irmãos, devemos nos questionar para perceber que esse reino, ele acontece independente, mas sem dúvida, através do nosso sim, o reino de Deus vai se espalhando, o reino de Deus vai acontecendo no nosso dia a dia. Quanto ao reino de Cristo, ele é como a semente semeada no chão do mundo, mas precisamente no chão do nosso coração. Eu estou deixando este Deus semear no meu coração? Aí cabe a cada um de nós responder. Se estamos deixando Jesus trabalhar, se estamos deixando Jesus reinar em nossa vida. Porque muitas vezes nós perdemos muito tempo lendo, muitas vezes perdemos muito tempo em limpando uma igreja, em arrumar tudo para a festa, deixar tudo bonito, ótimo. Mas quanto tempo estou diante do Santíssimo Sacramento, que é o próprio Deus? Quanto tempo eu estou meditando a palavra de Deus que faz efeito em minha vida? Quanto tempo eu estou praticando para ir às obras de caridade, para ir ao encontro do meu irmão, ofertar o reino de Deus? Ali sim vai acontecer, mas muitas vezes nos trancamos no nosso egoísmo, vivemos em um mundo onde a caixinha simplesmente nos faz olhar para si, e ali não conseguimos enxergar à nossa volta o grande amor que Deus tem por cada um de nós. Esse mesmo reino que é semeado em nosso coração não vai fazer efeito, porque eu não me abri à ação do Espírito Santo de Deus. Assim sendo, este mesmo semente, ela pode cair na beira do caminho e ser levado por vários pássaros, na sua distração, no seu pouco caso, e aí então esse reino bendito será levado da sua vida. Você perderá o reino. Pode também cair num coração superficial, como a semente cai na terra rasa. Neste caso, cresce logo em tanto entusiasmo de doação, e o amém, o aleluia, o glória a Deus, mas logo seca, pois não bebeu da graça e da fonte que é o próprio Espírito Santo de Deus. Mas, meus irmãos, aí vem o fruto, que muitas vezes ele é alimentado pela força do Espírito Santo, que ele é alimentado pela força da palavra de Deus, pelo santo sacramento, na vivência do amor a nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai ganhar grande força e dar muitos frutos. Se o reino de Cristo entrou em você, meu irmão, você entrou no reino de Cristo, aqui e por toda a eternidade. O reino de Cristo, muitas vezes, no nosso dia a dia, parece até fraco, tão sufocado como o trigo plantado por Ele, perdido no meio do jogo deste mundo. Mas não desanime não, ânimo, alegria, porque o reino de Deus vai acontecendo no pequenino, o reino de Deus vai sendo manifestado na glória dEle, a partir dEle. E aquilo que eu falava na pregação no início, não depende de nós, somos apenas servos inúteis e devemos fazer aquilo que estava para fazer e nada mais. Tudo é obra de Deus, tudo pertence a Ele, o reino é dele,
E como é que eu posso ser uma boa semente, Padre? Permitindo que Ele te use, permitindo que você seja canal para anunciar este reino. E anunciar esse reino, sem dúvida, é fazer aquilo que Jesus nos convida no Evangelho: tomar a sua cruz, renunciar a si mesmo. E aqui, meus irmãos, está o grande desafio: renunciar a si mesmo. Renunciar a si mesmo é perceber que você não tem mais vontade, é se fazer pequeno, é oferecer a outra face, é perdoar sempre porque acredita e tem algo maior do que isso, é ter medo de perder o reino do céu pelas pequenas coisas. Assim sendo, renunciar a si mesmo é deixar o nosso eu de lado para encontrar o nós em nosso Senhor Jesus Cristo. É deixar o nosso eu no escanteio para que reine somente a vontade de Deus. E para isso acontecer, é preciso ter conhecimento da palavra, da sã doutrina e viver da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Ser católico é fácil? Não. Ser católico é muito difícil. Nós que muitas vezes, enquanto católico, dormimos com a sã doutrina, dormimos em pesquisar, dormimos em estudar o catecismo da Igreja Católica. E muitas vezes podemos até perguntar: eu como católico conheço a minha fé? Eu como família deste reino busco conhecer a minha fé? Porque se eu não busco conhecer a minha fé, como é que eu vou ter esse reino? Como é que eu vou aderir a este reino? Como é que eu vou dar passos fundos na busca deste reino? Não adianta simplesmente falar do reino e não ir ao encontro dos reis dos reis, e ao encontro do Senhor que nos oferece a salvação, do Cristo que é o próprio Rei que habita no meio de nós. Então, meus irmãos, mesmo que o reino de Cristo pareça frágil, ele não é quando nós nos abrimos à estação do Espírito Santo de Deus. E o reino de Cristo? Parece de nada, parece insignificante, parece tão pequenino como o grão de mostarda. Mas não se iluda, ele está presente no mundo, foi plantado naquela cruz, naquela sepultura, e começou a brotar naquela madrugada do domingo, aonde o Cristo é anunciado a sua ressurreição por cada um de nós. Ressurreição essa que nos permite contemplar hoje, dentro da igreja, o santo sacramento que estamos celebrando. Ressurreição essa que nos permite encontrar irmãos e irmãs que se doam por causa do reino de Deus. Reconstrução essa que nos faz crescer diariamente na graça do Espírito Santo de Deus. Assim sendo, meus irmãos, devemos nos colocar todos os dias na presença do Altíssimo e perceber, como eu falava no início, nós somos apenas galhos inseridos na árvore, nós somos apenas uma participação na porção do povo eleito. E devemos mostrar Jesus Cristo com a nossa vida. Não temos que ter medo de Cristo, mas pelo contrário, devemos ter medo de perder este reino que é anunciado. O reino de Cristo, ele sim dá bons frutos. O reino de Cristo acontece em nosso meio, quando nós permitimos e tiramos o nosso egoísmo para ir ao encontro de um Deus que é misericórdia, de um Deus que se faz pequeno, de um Deus que vem em nosso coração. E muitas vezes não temos forças para encarar esta realidade. Porque seguir a Jesus Cristo, como já falei para vocês, é renunciar a si mesmo, é ter os olhos fixos na cruz. E quando doer, permita que sangre também, porque a partir do momento que você está sangrando na presença do Senhor, o próprio Jesus está te consolando, o próprio Jesus está te permitindo ser lavado também pelo sangue do Cordeiro, o próprio Jesus está te dando vida e vida em abundância. Aqueles que muitas vezes desanimaram na presença do Rei dos Reis, lembre-se que não jogam pedras em árvores que não dão frutos, só jogam pedras em árvores que dão fruto. Quando percebam uma criança ou qualquer pessoa na rua, quando vê um pé de manga lotado, a primeira coisa que pega é uma pedra para lançar para cair o fruto. Mas perceba, quando tem simplesmente uma outra árvore que não dá fruto, apenas está lá para existir.
Assim deve ser cada um de nós. Quanto mais recebemos pedradas, quanto mais está sendo difícil o seguimento a Jesus, quanto mais está sendo mais difícil a adesão a este reino, aí está acontecendo a glória de Deus para cada um de nós. E temos que permitir com os olhos da fé enxergar que somos inseridos pelo santo batismo para cultivar uma vida de graça, uma vida em Cristo Jesus. Assim sendo, meus irmãos, Cristo reina no seu coração, é o tesouro da sua vida, é o tesouro escondido até que você tome consciência dele e para ele se abra, sem modo, sem reserva, até o fim último da tua vida. Eu costumo dizer nessas pregações, sempre gosto de recordar o coração, nós só temos o hoje para amar, nós só temos o hoje para aderir ao reino de Deus, nós só temos o hoje para viver o perdão. O ontem já passou, podemos consertar o ontem no hoje, se queremos ser melhor, mas o amanhã é uma esperança no coração do homem que não existe ainda, que não temos ainda, não temos a certeza. Por isso devemos correr todos os dias para o encontro dos reis dos reis e deixar ele reinar em nosso coração. Que Maria Santíssima, ela que é o modelo perfeito de seguimento a Jesus, nos ensine todos os dias a renunciar nossa vida para ir ao encontro dos reis, do Senhor dos senhores. E olhando para Ele, possamos dizer as simples palavras: somos simples servos, fizemos o que devíamos fazer. E Ele, ao olhar para cada um de nós, possa dizer: bem-vindo, bendito do meu Pai, e não o contrário, não te conheço. Mas temos que lembrar, para que isso aconteça, temos que estar diante dele e não simplesmente nos apaixonar pelas coisas de Deus, mas apaixonar por Deus. E o que é as coisas de Deus? Sem dúvida, é ler uma palavra, é cantar bem, é evangelizar, isso são as coisas de Deus. Isso não são Deus, isso não é Deus, melhor dizendo, são as coisas de Deus, e nós temos que nos apaixonar por Deus, porque a partir do momento que nós nos apaixonamos por Ele, estamos com os olhos fixos na cruz, e com os olhos fixos na cruz, não tem como desviar o nosso olhar, seja para A ou para B, mas pelo contrário, aderir simplesmente ao projeto da salvação. Que São João Batista, ele que aponta sempre para o Cordeiro de Deus, nos ensine a todos os dias renunciar à nossa vontade para ir ao encontro do Salvador. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.